Gente, no Enem de 2017, das 4.720.000 redações corrigidas, somente 53 receberam a nota máxima. Mas por que será que para muitas pessoas é tão difícil escrever, hein? O que é preciso para redigir um bom texto? Agora eu recebo aqui na Casa do Tribuna o jornalista Fernando Aires, trazendo algumas técnicas práticas que ajudam a desenvolver e aperfeiçoar uma redação. Vamos lá? Então, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. É meu poder conversar um pouco com os telespectadores da Rede Vida, do Tribuna Independente, e ajudar estudantes, a diversos profissionais, pessoas que tenham a paixão por escrever, a enfrentar um pouquinho dessa dificuldade no dia a dia, né? Esse medo de escrever, não é verdade? Exatamente. Por que as pessoas têm tanto medo de escrever, Fernando? Porque escrever é uma responsabilidade muito grande, Fábio. As pessoas pensam, todo mundo tem aquele engano de achar que não, escrever é muito fácil. Escrever é uma responsabilidade muito grande. Quando você defende uma ideia num papel, num post ou num blog, aquilo se torna público. E automaticamente você é alvo de críticas ou de elogios. A tua ideia, a tua opinião pode mobilizar opiniões em prol de uma causa, em prol de uma questão social, em prol de um problema que esteja acontecendo no país. E em função daquilo, você pode assumir grandes responsabilidades até judicialmente. Então, escrever é extremamente prazeroso, mas de grande responsabilidade. E muita gente enfrenta algumas dificuldades, ora por falta de leitura, ora por falta de pesquisa, de aprofundamento técnico nas questões, né? O papel aceita tudo, Fernando? Não. Não, né? Não. Por quê? Não. Porque é como eu falei agora, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando você lida com o social, com o público, né? Tem questões que quando você vai fazer, por exemplo, uma crítica, você tem que saber fazer a crítica. As colocações. As colocações com as palavras certas, adequadas. Você tem a questão jurídica no que diz respeito às possibilidades ou não de fazer um argumento com relação a um projeto social, um projeto político. Você tem também a questão da coerência, da lógica com relação ao foco do tema que você está pesquisando, que você está escrevendo. Senão você faz uma redação que fica completamente dispersa. Teve um concurso público há muitos anos que boa parte dos candidatos foram reprovados porque fugiram do tema. 70% não conseguiram desenvolver o que estava sendo pedido, não é? Não conseguiram desenvolver. Esse é o seu livro, né? Deixa eu mostrar para as pessoas aqui em casa. Tem 2 de presente, é isso? Sim. Então, ó, você vai fazer o seguinte, olha que livro bacana. Você vai mandar uma mensagem, a palavra é redação, é isso? Redação para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Se você quiser concorrer a um desses 2 livros, daqui a pouquinho a gente vai dar o resultado. E você pode ser um que vai ser presenteado aqui. Esse é meu, tô vendo? Já tem até autografado. Obrigado, Fernando. Imagina. É só escrever, curso prático e rápido de redação. Qual que é a maior dificuldade, Fernando, das pessoas que querem escrever? Olha, são 3 as grandes dificuldades. A primeira é a busca da informação. A pessoa tem uma vontade muito grande de escrever um tema, falar sobre um determinado assunto, e hoje, com o advento da internet, você tem nas redes sociais um campo aberto para você poder expressar sua opinião sobre N assuntos. Tá. Na hora que as pessoas começam a redigir, elas travam. Por quê? Porque falta a informação a respeito daquele assunto. Então, elas não têm ainda tema e poder escrever como elas gostariam de fazer. A segunda dificuldade é quando a pessoa tem uma informação grande a respeito de um assunto, mas ela não consegue delimitar. Então, ela sente a dificuldade na hora de filtrar aquilo que é pertinente ou não para escrever. O que acontece? É uma redação de 20 linhas que vira 50, que vira um livro de 50 páginas, ou é um livro de 50 páginas que vira de 500, e está longe de acabar. E você tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande na hora de escrever a grafia, porque elas não conhecem a forma correta do português. E é triste, porque são pessoas que às vezes têm muito conteúdo, muita sabedoria de vida, mas na hora de colocar no papel, tem sentido o que elas escrevem, mas está tudo errado. Então causa muita confusão,
causa dispersão, e as pessoas, quando pegam para ler, acabam desistindo. Quer dizer, e o conteúdo muitas vezes é S, ótimo. se é com C, aquela história, né? Sim. Pois é. Agora, vamos dizer, eu vou fazer uma prova, o Enem, ou preciso preparar um texto, tenho o tema, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Como é que eu penso a redação? Por onde eu começo? Bom, primeiramente você tem que pensar no tema e você tem que se ater a ele. Então, todas as informações pertinentes àquele tema, você reúne num grupo no papel. Informações secundárias que tenham alguma relevância, que possam ser utilizadas no texto, você deixa separado em um segundo grupo no papel. E, por fim, você prepara uma conclusão a respeito daquele tema. Então, vamos pegar, por exemplo, uma matéria que eu li hoje num jornal de grande abrangência, que falava a respeito de uma pesquisa da Toyota Mobility Foundation. É uma pesquisa que falava a respeito da locomoção para portadores de deficiência física, não só no Brasil, como em vários outros países. E essa pesquisa comprovou que 55% dos portadores de deficiência física, ou seja, dos cadeirantes aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eles tinham uma grande dificuldade de locomoção, inclusive de achar um banheiro público. 41% tinham dificuldade de adentrar num veículo, porque no veículo, o ônibus ou o trem, não tinham adaptação para eles. Você tem 63% dos cadeirantes que também não têm suporte e assistência. Quando você pensa na questão da locomoção, da acessibilidade para um cadeirante, você pensa em calçadas planejadas com rampas adequadas, você pensa num transporte público com total estrutura para que eles possam se locomover de um ponto ao outro, você pensa em prédios com estruturação pronta e você pensa na Lei 10.098, que foi sancionada no ano 2000 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que prevê que todo e qualquer viário urbano tenha que ter estrutura para os cadeirantes. Aí eu pergunto para você, isso acontece nos dias de hoje? Não, evidentemente Por não. que não acontece? Aí a gente entra nas duas questões. Falta dinheiro? Falta investimento? Ou falta boa vontade dos governantes? Falta o interesse de fazer acontecer. Mas você tem cidades em São Paulo, não só no interior de São Paulo, como em outras regiões do Brasil, que já são planejadas com base nessa lei. Você tem Lençóis Paulista no interior de São Paulo, que é uma cidade pequena e planejada na questão do cadeirante, de forma a facilitar a locomoção dele no dia a dia. E essa pesquisa trouxe fatos interessantes, inclusive, de um cadeirante, por exemplo, em Florianópolis, que foi tentar subir no ônibus e o elevador do ônibus travou. Então, um funcionário tentou arrumar para ele, consertar para ele rapidamente e consertou, só que deixou o martelo na mão dele, para o caso da trava ficar presa novamente, ele marretar o elevador dentro do ônibus. Então, você tem essas questões que você pode utilizar no tema da sua redação. Você pode levantar essas questões, a falta de investimento, da falta de atitude dos nossos governantes, a falta talvez de cobrança do poder público, das grandes mídias, da população, que também não questionam para onde vai o nosso dinheiro público nesse quesito, e o que poderia ser feito em termos de avanços de tecnologias. E aí entra a proposta da pesquisa da Toyota, que levou 4 milhões para que fossem descobertas novas tecnologias para facilitar a vida dos cadeirantes no transporte público do dia a dia. Tudo isso são informações que você reúne no papel e se a questão da prova é a acessibilidade para cadeirantes, você já tem todas as informações pertinentes para montar a sua redação. Muito legal isso. Quer dizer, você tem que entender o assunto. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, eu vou dar um recadinho e eu quero falar sobre essa questão do entendimento do texto. Pode ser? Olha, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do entendimento do texto que você estava falando aqui e a gente estava prestando atenção e, claro, encantados com a capacidade de formação do pensamento. Mas tem muitas pessoas que leem, mas não entendem o que acabaram de ler. Por que tem tanta dificuldade assim da interpretação do texto? Eu acredito que são pessoas que talvez, a princípio, não tenham uma frequência de leitura. Porque quando você não tem o hábito de ler, aquilo se torna uma atividade nova no dia a dia. Então você, querendo ou não, você encontra uma barreira, a princípio, nas palavras. Tem palavras que, às vezes, são de uso comum, mas quando você não tem o hábito da leitura,
aquelas palavras para você se tornam estranhas, confusas, você sente uma certa dificuldade na hora de organizar o pensamento por conta delas, de tentar entender o que o escritor está te passando. Então, a princípio, a falta da leitura provoca essa dificuldade de entendimento. O segundo motivo seria a concentração. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ler em um ambiente calmo. Se tiver muita bagunça, se tiver barulho de criança por perto, música muito alta, eu não consigo me concentrar. E eu acredito que grande parte da população seja assim. Então, por exemplo, uma dona de casa que tenha diversos afazeres, comida para preparar para o almoço, para a janta, roupa para lavar, casa para limpar, criança para fazer tomar banho, para preparar para ir para a escola, a cabeça dessa pessoa não vai estar presa num livro, na leitura que ela está fazendo, mas sim nas obrigações do dia a dia. Então, aí está a questão da concentração. E terceiro plano seria talvez a dificuldade na hora de filtrar essas informações, né? Porque às vezes a pessoa está lendo uma coisa, uma informação, uma notícia do jornal, por exemplo, e na cabeça dela tem uma situação por causa de alguma dúvida que ela não entendeu lá atrás, por conta de uma outra leitura que ela já fez. Então, ali, o que ela precisa fazer? Ela precisa ler com calma novamente o texto, desde o título, a linha fina que vem abaixo do título, que é a tese, e embaixo a matéria, e tentar compreender parágrafo, por partes, o que cada um quer dizer. Tá. Qual é a mensagem do jornalista ou do escritor? Vamos dizer assim, eu preciso fazer uma redação. Eu posso fazer um rascunho? É ideal a gente fazer o rascunho? Ou eu posso partir já direto para o texto? O melhor é fazer direto a composição do texto. Tem pessoas que preferem partir direto para a composição do texto. Tá. E outras acham melhor fazer o rascunho. O rascunho, dependendo do tempo que a pessoa acabe perdendo na hora de elaborar a redação, também acaba se tornando um problema, porque por conta da insegurança que ela sente de passar o texto para o papel de forma oficial, ela acaba perdendo muito tempo numa prova. Então, na hora que ela termina o rascunho, chega a hora dela passar limpo o texto, falta às vezes 10, 15 minutos para fazer o restante da prova, e ela não tem tempo de fazer isso. E se ela é uma pessoa que ela está insegura por conta do texto que ela escreveu, à medida que ela for passando a limpo, ela vai querer refazer tudo. Então, eu sugiro fazer o seguinte, que a pessoa utilize a folha de rascunho como uma maneira de organizar as ideias e as informações que ela tem a respeito do tema. Tá. Ela precisa organizar essas informações no rascunho, no máximo preparar mais ou menos um esboço tópicos, vamos dizer assim, ou não? Tópicos, exatamente. Um esboço de um parágrafo, de um segundo, um terceiro parágrafo, e então ela pega aquela ideia e passa limpo para o texto, para o papel oficial. Ela não vai perder tanto tempo e, evidentemente, ela vai terminar a prova a tempo sem risco de nenhuma reprovação, né? Entendi. Olha, eu quero que você participe do nosso programa. Tem 2 livros aqui para você de presente, mas você tem que enviar a palavra redação para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Daqui a pouquinho eu vou presentear 2 telespectadores ou telespectadoras com 2 livros do nosso convidado. Mas envie agora a palavra redação para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Fernando, vamos dar umas dicas bacanas, aproveitar aqui toda a sua sapiência, claro, o seu domínio sobre a escrita, para a gente tentar ajudar os nossos telespectadores. Vamos. Por exemplo, tem pessoas que escrevem até bem, o texto até é coerente, tem um raciocínio lógico, mas não tem começo, meio e fim. Como que eu faço para identificar e para terminar uma ideia, um raciocínio dentro de um texto? Bom, a princípio eu defendo o seguinte, que as pessoas tentem organizar as informações ligadas pelo tema. Tá. Neste livro, eu combinei algumas técnicas do jornalismo, porque eu trabalhei muito tempo com o jornal impresso, cheguei a ser editor, chefe em jornal, e alguns estagiários que trabalhavam comigo, eles tinham essa dificuldade. Posteriormente, passando algumas noções para alguns alunos, encontrei as mesmas dificuldades. É aquela questão, a pessoa tem muitas ideias, muitas informações, mas elas não sabem como começar o texto. Então, algumas dessas metodologias, por exemplo, ensinam você a identificar os fatores principais ligados ao tema. Você pode utilizar uma técnica bastante conhecida do jornalismo, que é uma resposta a 6 perguntas básicas. Quem, o que,
como, quando, onde e por quê. Ligado a essas perguntas, você tem um histórico de informações do tema. Respondidas essas perguntas, evidentemente que essas são as informações principais. Mas essas informações principais trazem informações secundárias, que também estão ligadas a elas. Essas informações não vão para o primeiro parágrafo, elas vão para o segundo e para o terceiro, que é onde você vai desenvolver o seu texto. Nesse desenvolvimento, evidentemente, você vai expor a opinião de uma citação, um caso que você já conheceu, uma leitura que você já fez de um jornal ou de uma revista, uma entrevista que você leu de alguém. E, por último, vem a conclusão daquele texto, que é onde você vai expor a sua opinião com base naquilo que você escreveu. Eu até coloquei isso no livro, né? Essas técnicas, no caso, elas não tornam ninguém jornalista, né? Porque tem gente que tem essa ilusão, né? Agora que eu já sei escrever, eu sou um jornalista. Não, você não é um jornalista. Tá. Você apenas sabe organizar essas informações e preparar um texto de forma que ele tenha mais clareza para quem for ler, né? Essa é a facilidade que você vai ter. Evidentemente que na hora que você for escrever, você vai ter que prestar bem atenção com relação à coesão, à coerência, se o texto está bem claro para quem for ler e se essas informações em algum momento elas não se chocam, não se contradizem, né? Eu queria falar sobre a questão da pontuação. Como que tem muita gente que está acostumada com os meios eletrônicos que faz a correção automática dessa pontuação. E é um perigo. É um perigo, porque a pessoa acaba não aprendendo, não é? Sim. Como é que eu posso identificar as pontuações corretas? Bom, as pontuações básicas a gente aprende que são a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, quando a gente está admirado com alguma situação, né? As aspas, que a gente utiliza numa citação. A vírgula, ela vem para separar duas frases numa oração, frases distintas, mas que estão ligadas ao mesmo assunto do parágrafo, né? Aquela linguagem que a gente vê ultimamente na internet, né? VC, abreviando você. Muito complicado. As pessoas acabam escrevendo isso nas provas, não é? Né? Em vez de N-A-U-M, né? Eles escrevem. N-A-U-M. Ou se não, tem aquelas gírias que as pessoas utilizam o tempo inteiro, tipo, tá ligado? Você está sabendo, né? Está ligado no bagulho? Essas questões todas acabam atrapalhando na hora que a pessoa vai preparar um texto para o Enem, para uma prova. Então, o ponto final, por exemplo, vem quando você termina de expor a sua ideia. Foi muito bom, por exemplo, vir aqui no Tribuna Independente apresentar algumas dicas de redação para os telespectadores. Ponto. Ainda ontem, vírgula, estava eu preparando um roteiro para o que poderia falar ou não aqui no programa. Ponto final. Percebe? Ideias curtas também. Ideias curtas, ideias distintas, mas que estão no mesmo parágrafo. Se a gente fosse deixar isso sem ponto final e sem vírgula, ficaria muito confuso para quem fosse ler e entender. Pleonasmos. É muito comum. É muito comum, né? Sair para fora, entrar para dentro, subiu lá em cima, desceu lá embaixo. Isso também é bom a gente evitar. Cacofonia também, né? Cacofonia, dei um beijo na boca dela, né? Eu nem falei nada, já que tinha visto, né? E, enfim, embora tenham sentidos contrapostos, a gente sabe que fica um pouco dissonante com o texto, fica confuso para quem vai ler, fica estranho, né? Fica estranho. Agora, a dica de ouro, aquela para a gente encerrar. Uma dica de ouro para quem vai fazer prova do Enem. Eu começo com a redação ou não e por quê? Eu acho que a redação você tem que fazer ela com bastante calma, né? Tem gente que prefere começar com a redação porque acha que vai demandar muito mais tempo. Pelo fato da prova ser teste, né, múltipla escolha, já tem a resposta um pouco mais fácil ali, é só questão de pensar um pouquinho mais. E a redação não, a redação você tem que elaborar parágrafo por parágrafo com muito mais cautela. Eu recomendaria começar pela redação. Se a pessoa está mais segura na prova de múltipla escolha, eu começaria pela redação, porque demanda muito mais tempo. O raciocínio é mais longo, você tem que se preparar mais. Agora, a dica de ouro mesmo, eu acho, que é você ler mais. Ler bastante. Ler muito, ler um pouco de tudo. Se você gosta de esporte, leia esporte. Se gosta de cultura, leia cultura, entretenimento. Se gosta de política, leia tudo que puder sobre política e pratique escrever. Não desista de escrever na primeira dificuldade só porque você fez um texto e ninguém gostou.
tenta de novo, escreve de novo. Escrever é uma delícia, você pode fazer por necessidade para passar numa prova, num concurso, você pode fazer por hobby, por vocação, há quem viva profissionalmente disso como eu, e você pode fazer como um sinal de protesto, por que não? No Brasil que nós vivemos hoje, nós dependemos de várias ideias, de pensamentos construtivos. Quantos brasileiros nos assistem agora, não têm uma ideia construtiva para colocar no papel, até mesmo para compartilhá-la na rede social? Quantas pessoas não podem ser mobilizadas por conta do seu pensamento, da sua atitude de escrever? E quantas pessoas, por conta disso, não podem mudar o cenário de onde vivem, o próprio estilo de vida delas? Claro. Né? Isso que eu estou falando não é uma mensagem de autoajuda, não é nada disso, mas é um incentivo para que a pessoa insista, pratique, não desista. É só escrever. E você pode começar lendo este livro. Onde que eu encontro? Este livro você só encontra através do autor. Só através do autor. Vou Você passar tem os que... contatos aqui. Tem o seu e-mail, é isso? Exatamente. Pode pedir pelo e-mail? Por favor, é o único entrega? meio. É o único Ó, meio. fernandoaires@seriasercomunicação.com, é isso? Isto, comunicacão, né? No caso aí não tem o cedilha no C. Tá aparecendo aqui no vídeo, você pode bater uma fotinho e aí você envia um e-mail com participações, questões e até pedindo o livro que você manda entregar. É isso? Claro, sem dúvida. Maravilha. É só escrever? Só escrever, e se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar pelo mesmo e-mail. Vai ser um prazer esclarecer, compartilhar ideias e ajudar naquilo que for possível. Quero agradecer sua presença, foi muito bom o nosso papo, viu? Prazer. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Tribuna Independente, viu, Fernando? Prazer. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado.